O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre Bullet Journal, em que a gente vai fazer todas aquelas páginas da entrada do mês. 1, 2, 3, funky. Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez eu vou fazer o passo a passo do zero junto com você, então já se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações, porque toda semana eu venho aqui fazer um planejamento do Bullet Journal junto com você. Então bora lá pra mesa! Então vamos para mais um planejamento mensal no Bullet Journal. Eu vou fazer aqui o mês de agosto, mas é claro que você sempre pode adaptar e fazer para qualquer outro mês do ano. E nesse mês eu vou fazer um lettering junto com vocês do zero. Vou fazer desde o rascunho. Eu vi essa frase no Pinterest, eu vou deixar a referência aqui para você ver. E a partir dela eu vou começar a fazer o meu rascunho do lettering. Então bora lá! Como eu sempre falo, o caderno pontilhado ajuda muito para fazer esse tipo de arte. Então, o primeiro passo foi ir marcando ali o espaço de todas as letras e todas as palavras, só para ter uma ideia de onde elas iam ficar. Então, ainda considerei como se todas fossem ter o mesmo peso ali óptico, a mesma proporção, o que na verdade não acontece, né? Porque depois a gente tem que fazer uma correção visual para ficar equilibrado visualmente. Mas isso a gente vai corrigindo aos poucos. No começo eu sempre gosto de marcar para que fique bem claro onde eu vou posicionar mais ou menos as letras e aí depois eu vou fazendo as correções. Então primeiro eu fui fazendo o rascunho e eu usei a letra bastão para fazer quase todas as palavras da frase. Só a última palavra que eu usei a letra cursiva, né, na palavra sonho. Mas eu gosto bastante de brincar com as letras, como você pode ver aí. Então eu fui juntando ali uma letra com a outra. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa no lettering. Mas isso vai depender muito do estilo que você mais gosta, das suas referências, do seu repertório. Então por isso que é bom a gente sempre consumir esse tipo de conteúdo e trocar inspirações por aqui. Depois que eu terminei o rascunho ali da frase, eu peguei a régua e fui puxando o final de cada letra para baixo no mesmo ângulo para fazer aquele efeito que você já viu na capa do vídeo. Então olha só como que ficou o rascunho final, depois que eu ainda acrescentei aqui algumas nuvenzinhas, porque eu achei que ia ficar um efeito legal de tipo de arco-íris com as cores que eu queria pintar. E aí eu decidi fazer atrás como se fosse um céu, então eu coloquei umas nuvenzinhas e escrevi aqui o nome do mês. E agora é hora de passar o limpa-tipo para suavizar esses traços e a gente poder começar a pintar. Como você pode ver, eu comecei a pintar pela palavra e aí depois eu mudei de ideia e achei que era melhor eu pintar primeiro a sombra. E aí eu pintei todas as sombras e depois fui pintando as palavras. Para não borrar tudo, eu esperei secar e depois que estava bem seco, eu voltei para pintar o céu, como eu falei, que eu ia pintar, né, ali de azul. E eu fui deixando as nuvens em branco. glow
legal, assim, fazer um efeito que eu amo, né? Eu peguei a minha caneta em gel que tá acabando, que é uma caneta da Signo, da Uniball, e fui fazendo o contorno de todas as palavras com a caneta metálica e também fiz alguns efeitinhos, assim, de estrelinhas, pontinhos, para ficar mesmo um efeito de brilho. E aí foi só escrever o nome do mês para passar para a próxima etapa, que é aquela abinha que eu tô fazendo já tem alguns meses. Aqui eu coloco o calendário tradicional do mês e também coloco os dias aqui na vertical para poder anotar os compromissos. Todas as vezes que eu usei essa abinha que cria a interação entre outras páginas, deu muito certo e eu tô gostando bastante de fazer ela aqui no meu planejamento mensal também. Decidi fazer uma decoração um pouco mais prática, mais funcional, acessível para todo mundo. Então eu vou usar praticamente só os meus marca-textos pastéis da Cis e também a caneta de nanquim. Basicamente vai ser isso que eu vou usar para fazer toda a decoração, com exceção aí desses adesivos que eu estou usando também. E as washi tapes, coisas desse tipo, mas vai ter bastante colagem, não vai ter tanta aquarela como eu geralmente faço. Esse mês a aquarela foi só na capa mesmo. E aí no resto das páginas eu vou usar mais adesivos, colagens e coisas que vocês costumam usar mais no dia a dia de vocês. No verso da abinha, eu tô fazendo aqui o meu rastreador mensal, né? Rastreador de hábitos. Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade de usar ele assim, mas eu continuo tentando porque não adianta você usar 2, 3 vezes, um mês que seja, e falar que não dá certo, né? Às vezes a gente precisa insistir por algum tempo para ver o resultado. E eu acho que isso pode ser muito bom para mim, então eu vou continuar tentando. E aí aqui eu coloquei uma outra meta, um outro rastreador, que é uma meta para eu terminar de ler um livro, que é o livro Comunicação Não Violenta, que eu comecei a ler no começo do ano e eu ainda não terminei. Então eu coloquei isso como uma meta para esse mês e eu resolvi fazer um rastreador para me incentivar também. E além dessa meta, que é uma meta mais pessoal, eu também coloquei aqui uma meta de trabalho. E eu já falei várias vezes aqui no canal o quanto eu gosto dessa flexibilidade do Bullet Journal, que você consegue ali criar cada projeto em vários momentos diferentes. O que você estiver fazendo, você consegue colocar isso e planejar no Bullet Journal, porque você vai criando, né, as páginas. E aí eu sempre vou mudando então o layout e adaptando de acordo ao que eu quero fazer nesse momento. E uma coisa que eu sempre faço é a tabela aqui para os vídeos do canal, né? Que eu vou acompanhando toda a produção de vídeos para o canal. Então, eu coloco todas as etapas da produção dos meus vídeos e os temas. E aí, conforme eu vou fazendo cada etapa, eu venho aqui e vou pintando os quadradinhos para poder acompanhar como que tá a produção. Depois foi só ir colocando cor em tudo. E esse mês eu quis fazer bem colorido, porque como eu pretendia usar mais os marca-textos em tons pastéis, eu fui seguindo ali as mesmas cores com outras canetas que eu tinha aqui. E com os adesivos, washi tapes e tudo mais. São cores que geralmente eu não uso tanto, com exceção do rosa e do amarelo, que eu gosto e que eu uso muito, né? Não que eu não goste, mas é que não faz muito o meu estilo. Eu sou um pouco mais gótica, suave, então eu acho que eu gosto muito mais de usar o preto, páginas com decorações mais escuras e tal. Mas foi legal esse mês para fazer uma coisa diferente e também para eu usar esses materiais que estavam parados aqui há um tempão, como esses adesivos e essas coisas. A próxima página é a página de gratidão e, no geral, ela já é uma página bem simples, né? Porque eu deixo bastante espaço para poder escrever ali todos os dias. E dessa vez foi ainda mais fácil porque eu só fui intercalando todas as cores de marca-texto.
Depois eu fiz aqueles detalhes de bolinhas e estrelinhas com a caneta dourada metálica e no final eu colei uma washi tape ali bem grossinha com as cores que eu ia usar. Já colei também na página seguinte, que é essa página de controle financeiro. E aí, para dar essa unidade entre as duas, eu colei a mesma washi tape ali no final. E eu fui fazendo as tabelas que eu gosto de fazer, então eu sempre deixo ali uma tabela para as contas do mês, outra para notas, e eu gosto de colocar ali o saldo inicial, a data, esse tipo de coisa. Depois eu só decorei tudo também bem colorido. E finalizada essa página é hora da gente ver o resultado. 1, 2, 3, funk it. Esse daqui é o resultado final e, gente, eu sempre sou muito sincera e eu sempre falo quando eu gostei. Eu confesso que eu não gostei muito dessa decoração, porque como eu falei para vocês, não faz muito meu estilo, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta de cores pastéis, então eu espero que tenha sido uma inspiração para você. Foi muito prático para fazer, eu gastei bem menos tempo do que eu gasto normalmente. Como eu sempre falo aqui, eu faço bullet journal artístico com aquarela porque isso faz muito sentido para mim, eu realmente gosto e também faz parte do meu trabalho. Mas é sempre bom sair um pouco da nossa bolha, né, e testar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Eu vou deixar aqui uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre bullet journal para você ter muita inspiração, porque você sabe que a arte e a autogestão acalmam o seu coração. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijão e até a próxima!